Bom dia pessoal. Estamos aqui 10h17 da manhã, dia 27/11, uma quarta-feira, tá certo? Estamos aqui para falar sobre a rodada 36. Vamos fazer isso porque para não deixar mais à tarde, mas hoje ainda tem jogo de Cruzeiro e Grêmio, certo? Temos ainda Cruzeiro e Grêmio, tem final do Libertadores no sábado, mas esses jogos já foram colocados. Vamos lembrar uma coisa. Dois jogos já aconteceram, então a rodada 36 contará apenas com 8 jogos, tá ok? Se eu não me engano, tudo no sábado e domingo, para começar e terminar na mesma semana. Já estamos chegando aí, caminhando para a época final, antepenúltima rodada. Já tem muita coisa decidida, quem vai para Libertadores, quem não vai, pré-Sul-Americana e tudo mais. Ok, então a gente vai começar essa rodada com Criciúma e Corinthians. Criciúma e Corinthians, que essa rodada vem aí, o Corinthians vem se encaminhando melhor, vem tentando aí brigar, quem sabe, por uma pré-Libertadores. Vai depender muito da vitória do, vamos dizer, o Botafogo. Eu acho que o Botafogo ganhando, o Brasil ganha mais uma vaga, e aí a pré-Libertadores, se eu não me engano, vai até sexto e sétimo colocado, e aí ainda tem condição. Caso o Atlético Mineiro ganhe, aí a vaga vai lá para décimo, se eu não me engano, e aí só quem fica a vaga é ele, a não ser que ele entre no grupo de classificação, que também eu acho que não seja possível, porque ele teria que passar o São Paulo para aparecer mais uma vaga, que é muito difícil, certo? Então eu acho que o Corinthians fica por ali na Sul-Americana, tem esse jogo, vai tentar a vitória para quem sabe se encaminhar, porque não tem mais o que fazer caso o Botafogo não seja campeão para conseguir essa vaga na Libertadores. A diferença é muito grande. Criciúma também não tão tranquilo, afinal está em 17º com 38 pontos. Não é para ficar tranquilo, é o primeiro na zona do rebaixamento, então vai brigar por isso. Então Criciúma e Corinthians, pelo método de análise geral, eu coloco um dupla fora, tá certo? Lembrando que o método de análise geral vem de 2 green absoluto e a gente vai tentar buscar esse terceiro. Buscar esse hat-trick. Hat-trick. Certo? Logo depois vem Cuiabá e Bahia. Bahia passando por uma fase muito ruim. Rogério Ceni perdendo aquele gás todinho que ele estava no começo da temporada. Cuiabá já está matematicamente rebaixado, então ele não tem mais o que fazer. Com a vitória de Juventude ontem, o Cuiabá não consegue mais sair da zona. É o segundo rebaixado junto com o Atlético Goianiense. Mesmo assim, eu coloco um jogo empate. O Bahia está acostumando a tropeçar em jogos muito fáceis. E a diferença do Cuiabá é o resumo recente que ele tem. É muito melhor do que o Bahia, que vem de péssimos jogos, péssimos resultados e tudo mais. O próximo jogo vem a ser Vasco e Atlético Goianiense. Goianiense já rebaixado. O Vasco aí tentando brigar. Vai ter Felipe no comando técnico, já que Paiva foi demitido. Demitido não, né? Ele foi tirado porque ele nunca deixou de ser interino. Mas o Vasco deu uma caída muito grande de quem brigava lá em cima, como foi lembrado nas redes sociais, quem cantava Arerê, o Corinthians vai jogar a Série B, e hoje se encontra numa posição abaixo do que o Corinthians, com 4 pontos a menos. Mas mesmo assim eu coloco aqui um Vasco dupla casa, tá certo? Flamengo e Internacional. Internacional tem a melhor campanha do retorno. Como eu disse, depois que Roger Machado melhorou, chegou, organizou o time e o time melhorou, porque o Internacional tinha sim um elenco. Não tinha quem comandasse, porque Kudê ultimamente está sendo muita mídia e pouco futebol, tá bom? Internacional e Flamengo. O Flamengo tenta ali sua mudança, conseguiu um empate contra o Fortaleza, perdeu a chance de ganhar o título, segundo dizem, tanto o Fortaleza contra o Flamengo, como eu disse. E nesse eu coloco um dupla fora, certo? Mesmo os números do Flamengo recentes sendo bons, o do Internacional é melhor ainda. Tá bom? Então coloca aí um dupla fora do Inter. Grêmio e São Paulo. Grêmio ali brigando com medo de cair, certo? Ainda está em 15º com 40 pontos. O Criciúma é 17º com 38, então tem um medo muito grande. O São Paulo eu acho que ele já conseguiu, acho que já é época de finalizar o ano. Tá ali com 50 pontos, ele com 60 pontos, ele está 10 pontos na frente do que está atrás dele, então eu acho que ele está tranquilo, mas mesmo assim eu coloco um dupla fora. Como eu disse, Zubeldia ainda tenta buscar seu lugar. Porque a diretoria parece que não quer ele. Tinha muita coisa para disputar e não conseguiu entregar o que se propôs. Atlético Paranaense e Fluminense, esse aí é jogo pesado. Fluminense ali em 16º com 39, Atlético Paranaense 14º com 41.
Nenhum dos dois ainda muito safos nessa brincadeira, ao meu ver. Mas mesmo assim eu acho que o Atlético Paranaense tem melhor chance de ganhar. Joga de frente com sua torcida, então pode vencer. Se dá o luxo até de tentar empatar. Afinal já vai jogar sabendo do resultado do jogo do Criciúma com o Corinthians, sendo que Criciúma e Corinthians é o jogo que abre a rodada no sábado. Mas eu coloco um dupla casa do Atlético Paranaense, tá certo? Bragantino e Cruzeiro. Bragantino que foi um descarrilhamento só de time que ano passado brigava ali no G4 por muita coisa. Jogou pré-Libertadores contra o Botafogo e tudo mais e não conseguiu passar. Foi para a Sula esse ano também, saiu nos pênaltis com o Corinthians. O segundo semestre foi uma bagaceira só. Até o técnico perdeu, que o Bragantino não é de demitir técnico com rapidez. E Pedro Caixinha não terminou nenhum ano, certo? E vem o Cruzeiro de uma final de Sul-Americana, tentando brigar pela próxima Sul-Americana. Eu acho que ele não sai dessa zona. Poderia ter terminado com título e tudo mais. Essa semana já teve torcida organizada indo conversar com jogadores. Para mim, sinceramente, eu vejo isso, mas eu não acho certo. É uma torcida organizada vindo brigar com você dentro do coisa, sendo que ele paga ingresso como qualquer torcedor. Quer dizer que se o torcedor quiser bater na Toca da Raposa, bater em qualquer CT aí, ele pode conversar com o time? Não, ele não pode. E por que a torcida organizada pode? Entendeu? Aí depois torcida organizada ou membros xingam, gritam, ameaçam jogadores, aí acham ruim. Por quê? Porque o próprio time dá essa liberdade dele fazer. Principalmente agora que o Cruzeiro podemos dizer que tem um dono. É uma SAF que era de Ronaldo e foi vendida. Então não tem para que deixar isso. Certo? É a mesma coisa. A escolha de Fernando Diniz foi feita, ao meu ver, errado. Seabra fazia um bom trabalho, ao meu ver. Afinal, quem estava lá em cima com o Cruzeiro foi Seabra. Você tem que lembrar que o Cruzeiro ano passado brigou até a última rodada para tentar escapar da zona do rebaixamento. Assim como o Corinthians, assim como o Vasco. Aí você pega, termina o primeiro turno lá em cima e tá achando que o negócio tá ruim? Entendi. Aí colocou Fernando Diniz. Fernando Diniz é um mau técnico? Não. Só que o estilo de jogo dele demanda tempo. Ele não é o time, opa, vamos retrancar aqui e jogar para uma bola. Não, ele não vai fazer isso. É tanto que contra o Racing ele não fez. E o Racing apostou na bola lançada, meteu 3. E aí? Aí é culpa do técnico? Não, é culpa do dono do time que não soube ter a leitura. Eu vou correr velocidade, carro de Fórmula 1, aí vou comprar um carro de Stock Car. Não, vou ter que comprar um carro de Fórmula 1. Estou precisando de um time que segure, que marque. Eu vou comprar Fernando Diniz? Não vou. Porque o jogo de Fernando Diniz não combina no time do Cruzeiro a partir do goleiro. Cássio nunca soube jogar direito com os pés. A lógica. Certo? E para finalizar a rodada, temos Clássico Nordestino, Vitória e Fortaleza. Fortaleza provavelmente já está na Libertadores do ano que vem. Vitória tenta se afastar mais ainda da zona do rebaixamento, que a diferença é apenas 4 pontos. Então, nesse meio, nesse entreveiro, eu coloco um empate, certo? O Vitória tem como melhor pontos ao lado dele o resumo recente, enquanto o Fortaleza tem melhor ao lado dele a tabela. Então, eu coloco um empate nesse jogo, tá certo? E assim a gente conclui a rodada 36. Repetindo: Criciúma dupla fora, Cuiabá empate, Vasco dupla casa, Flamengo dupla fora, Grêmio dupla fora, Atlético Paranaense dupla casa, Bragantino dupla fora e Vitória e Fortaleza empate seco. Esses são meus palpites usando o método de análise geral para a rodada 36 do Campeonato Brasileiro 2024. Aqui é Fagner e eu estou encerrando esse vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Fui!